Então, bora lá. Nós vamos começar, então, o próximo tema do nosso cronograma, que é botânica. A gente finalizou semana passada a ecologia, que é a parte mais importante, talvez, assim, da biologia no Enem. E agora a gente vai iniciar a botânica, que tende a ser uma matéria que o pessoal não costuma gostar muito, mas no fim vocês vão ver que, tirando os nomezinhos, é interessante saber um pouco mais das plantas e tudo mais. E boa noite, João. Boa noite, Naira. É, Então, vamos começar. Essa é uma aulinha de introdução mesmo. E aqui, já do primeiro slide, a gente já pode tirar o nome do reino, onde que estão agrupadas as plantas, né? Eu acredito que vocês já tenham tido essa classificação, reino, filo, classes, família, tudo mais. Então, as plantas, como vocês já devem imaginar, estão agrupadas num reino diferente dos animais, né? Que é o reino Plantae, ou Metafita. Metafita é um nome grego e Plantae é um nome em latim. Só que é mais usado o nome em latim mesmo, Plantae. Certo? Então, as plantas, assim como os animais, os fungos, os protozoários e as algas, elas estão no domínio eucária, ou seja, elas têm células eucariontes. Vocês já devem ter visto também citologia, acho que é a Marina que dá, né? Que as células eucariontes são aquelas que têm um núcleo organizado e delimitado por uma membrana. Tem organelas membranáceas, que a gente chama de organelas membranáceas, então é lisossomo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, todas essas aí que vocês já devem conhecer, mitocôndria, enfim. E a gente tem outros dois domínios, o domínio das bactérias, que englobam as bactérias, e o domínio das arqueias, que são seres unicelulares, parecidos com bactérias, mas, enfim, não vem ao caso. Então, a gente só tem que saber que o reino das plantas é o Plantae, e ele está no domínio eucária porque elas têm células eucariontes, certo? Então, vamos passar aqui para as características gerais das plantas. Então, como eu já falei umas 3 vezes, aqui hoje já na aula, são seres eucariontes, então possuem núcleo organizado e tudo mais. Elas são autótrofas, na maioria das vezes, né? Tem sim um ou outro tipo de planta que ela não produz o próprio alimento, que é o que significa ser autótrofo, né? E elas normalmente fazem fotossíntese, né? Normalmente não, sempre fazem fotossíntese quando são autótrofas. Por que elas fazem fotossíntese? Elas têm nas células delas uma organela que a gente chama de cloroplasto. O cloroplasto, ele está cheio de clorofila. Clorofila é um pigmento verde que ele é capaz de absorver a luz utilizar da luz solar para poder quebrar moléculas. Então, ele vai quebrar ali o CO2 para poder usar o carbono para formar a glicose, que é um tipo de açúcar, que vai ser a principal fonte de, entre aspas, alimento ou de energia, né, dos seres vivos que estão na Terra. Enfim, elas são autótrofas aliás, elas são fotossintetizantes porque elas têm clorofila na sua composição, que é inclusive o que dá a cor verde para ela, certo? E só sobre... daqui a pouco a gente fala sobre a célula propriamente dita. Então, elas são multicelulares, então não existe planta unicelular, ao contrário, por exemplo, das algas, que são parentes próximos das plantas, né? Elas que podem ser unicelulares, tem alga microscópica, não existe, então, planta unicelular. Elas vão ter sempre pelo menos 2 células, né? Mas é claro que sempre elas têm milhares ou milhões de células, porque sempre aparecem num tamanho um pouquinho mais avantajado, certo? Aqui é o que a gente fala também, que elas possuem tecidos verdadeiros, ou seja, vão ter certos tipos de células que vão ser especializadas em fazer determinados tipos de coisa. Então, por exemplo, vai ter célula que vai ter muitos vacúolos. Vacúolos são tipo saquinhos assim de reserva, que pode ser reserva de amido.
amido, que vocês conhecem já do amido de milho lá, da maisena e tal, que é a reserva de energia das plantas, certo? Então, a reserva das plantas é o amido. A nossa, por exemplo, é o glicogênio, mas isso é um assunto para outro tipo de aula. Mas das plantas é o amido. E então aí, como eu ia dizendo, o que significa ter tecido verdadeiro? Elas vão ter certos tipos de células que vão estar agrupadas em determinado local e que elas vão ter uma característica semelhante entre elas ali. Então, por exemplo, como eu ia falando, algumas têm muitos vacúolos de água. Então, elas vão armazenar bastante água. Por exemplo, num cacto, eles têm as células deles têm muitos vacúolos para armazenar água, porque eles precisam disso, eles estão instalados num ambiente seco, certo? Vão ter tecidos que vão ser responsáveis pelo transporte de água, vão ter tecidos que vão ser responsáveis pela sustentação, então os que ficam na raiz, vai ter tecido que vai ser responsável pela característica germinativa da planta, ou seja, o crescimento dela, enfim, mas nós vamos ver tudo isso ainda. E elas são divididas em 4 grandes filos, ou quatro grandes grupos. São elas as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, as briófitas são o primeiro grupo na escala evolutiva, e eu até lembro que eu falei para vocês que é muito comum os vestibulares fazerem um paralelo entre os anfíbios e as briófitas. Por quê? Os anfíbios são o primeiro grupo de animais que são capazes de viver na terra, mas eles ainda dependem, de certa forma, da água. E a mesma coisa acontece com as briófitas. As briófitas, elas vivem em terra firme. Então, briófita, para quem ainda não sabe, não lembra, ou enfim, briófitas são os musgos. Musgo que a gente vê em pedra, que a gente vê lá na cachoeira quando a gente vai e tal. Tem na parede, às vezes, enfim. Esses são exemplos, né, de briófitas. Então, a gente percebe que eles estão sempre muito perto da água. Por quê? Porque a fecundação deles, ou seja, a reprodução, depende diretamente da água. As pteridófitas para frente, elas já têm uma característica mais de terra firme. Pteridófitas, por exemplo, são aquelas samambaias que tem muito invaso na casa de mãe, na casa de vó, enfim. As gimnospermas são os pinheiros e as angiospermas são a grande maioria das plantas que a gente vê. Tem flor, é angiosperma, certo? Tem fruto, é angiosperma. É árvore de grande porte, que não tem uma característica semelhante a um pinheiro, é angiosperma. E quando é um pinheiro ou algo do tipo, é gimnosperma, certo? Mas a gente vai estudar tudo isso ainda. E talvez o mais importante de todo esse slide é que elas apresentam a alternância de gerações. Uma das gerações vai chamar esporófito e a outra vai chamar gametófito, certo? Então vamos lá. O que significa ter uma alternância de gerações? Aqui do lado esquerdo, a gente tem o mecanismo da nossa reprodução. Então, a gente, aqui está falando aqui, ó, zigoto. Aqui, ó. O zigoto, que é quando ocorre a fecundação do espermatozoide mais o óvulo, o espermatozoide masculino mais o óvulo feminino, vai formar o zigoto, certo? O zigoto, ele é 2N. O que significa ser 2N? Ele tem duas cópias, ele tem duas cópias para cada cromossomo. Cromossomo, eu acredito que vocês também já aprenderam o que é. Cromossomo é como se fosse uma unidade de DNA ali que tem dentro da célula, que ele vai carregar um tanto de característica ali. Ele tem assim, quando a gente olha ele no microscópio, ele é mais ou menos assim. Então, quando ele é N, você só vai ter uma cópia. Quando você é 2N, você tem duas cópias, certo? Só para relembrar mesmo. Então, a gente é 2N, ou seja, a gente tem 46 cromossomos em cada célula nossa. Correto? Por isso a gente é 2N. A gente tem 23 tipos de cromossomo, mas a gente tem 46 deles, porque a gente tem 2 de cada um. Correto?
Aí, para produzir os nossos gametas, que são o espermatozoide e o óvulo, a gente faz uma meiose. Lembra que quando a gente faz uma meiose, a gente passa de 2N para N? Ou seja, o material genético divide por 2? Então, é isso que acontece. No nosso ciclo de vida, no ciclo de vida dos animais, é um organismo diploide, ou seja, que tem duas cópias do mesmo cromossomo, formando um gameta com uma única cópia do cromossomo, que vai se juntar a outra, enfim, vai formar o zigoto e vai começar tudo de novo. Enfim, é isso. Entenderam como é que funciona a nossa reprodução? O nosso ciclo reprodutivo? Fez sentido aí? Tá. Os nomes são meio complexos, mas vai para uma lógica aí e dá para entender. Certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de planta e de alga, o ciclo é um pouquinho diferente. Porque a gente não está acostumado a, por exemplo, pensar que uma mesma geração tem dois indivíduos diferentes. Então é literalmente isso que acontece. Por exemplo, você tem lá um pinheiro, tá? Vou desenhar um pinheirinho aqui. O pinheiro, ele é o esporófito da gimnosperma. Ou seja, ele é 2N, correto? Esse pinheiro, em um dado momento da vida dele, ele vai produzir esporos, que são estruturas reprodutivas que são obtidas a partir da meiose. Mais ou menos na mesma ideia que a gente tem aqui. A diferença é que a meiose no ciclo das plantas, ela sempre vai ser espórica, diferente da nossa, que sempre vai ser gamética. Por que gamética? Porque vai formar gameta. E na espórica vai formar esporo. Esses esporos vão sofrendo mitoses, ou seja, vão sofrendo divisões celulares equacionais. Equacionais no sentido de quê? Que a quantidade de cromossomos em cada célula vai manter a mesma. Então, vamos imaginar aqui que esse organismo 2N, ele tem, sei lá, 80 cromossomos. Ou não, 82 cromossomos, vamos supor. Os esporos que ele vai gerar vão ter cada um 41 cromossomos, correto? Porque eu dividi por 2. Então, aí ele vai fazendo mitose, 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 até gerar o gametófito, que é uma outra planta. No exemplo que a gente está usando aqui dos pinheiros, o gametófito vai ser uma estruturazinha que a gente vai falar depois. Ele é mais ou menos assim. Ele é microscópico, mas isso tudo aqui, a gente vai ver também mais para frente, é só para dar uma luz para vocês no começo. Isso aqui já é uma planta. Ah, mas ela é microscópica. Mas é uma planta. Ela tem uma função biológica ali de manter a espécie. E aí, o que vai acontecer? Ao contrário do que acontece com a gente, que a gente produz os gametas por meiose, ou seja, dividindo pela metade o número de cromossomos, aqui vai ser por mitose. Aqui vai ser sempre equacional. Tanto os gametas quanto os esporos vão ter 41 cromossomos. Porque aqui, na hora que chega aqui, a gente tem uma mitose. E aí só aqui que a gente vai ter a formação do zigoto. A gente vai ter um feminino mais uma planta masculina doando gametas para formar, então, um novo indivíduo, que vai ser 2N, certo? Que a gente dá o nome de esporófito, mas isso não precisa gravar agora, esporófito e gametófito. Isso vai dar uma confundida mesmo por enquanto. Mas, assim, mais fácil de gravar é o seguinte, o esporófito chama esporófito porque ele vai gerar esporo. O gametófito chama gametófito porque ele vai formar gameta, certo? É uma matéria que é complicada com esses nomes, não é uma coisa que, assim, vai ser cobrado de vocês. Aí, se quiser alguém tirar um print aí, não sei, acho que tá meio desorganizado, mas se quiser tirar um print, pode tirar aí. Não vai ser cobrado de vocês exatamente no vestibular nome desse tipo de coisa, mas eles vão falar um esporófito, ou um gametófito, ou um esporo, ou um gameta, e vocês têm que saber isso, certo?
É confuso. Depois, às vezes, eu vou lá postar no YouTube, aí vocês dão uma rever e eu vou mandar uns vídeos também para vocês de uns outros de um professor no YouTube que eu gostava muito de assistir na época. E ele dá umas explicações muito boas. Eu vou ver se eu acho, tá? Aí eu mando e às vezes dá uma luz para vocês. Mas a gente vai comentar de novo disso aqui, como eu falei, né? Então é isso aí. De ciclo reprodutivo, é isso que a gente precisa ter noção. Que é diferente e que as plantas formam esporos e gametas. Vamos parar por aí, então, por enquanto. Que aí depois a gente vai batendo nessa tecla e uma hora vocês vão aprender por repetição mesmo, tá? Então, bora lá. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos de indivíduos, né? De cada um dos grupos, de cada um dos filos. O da esquerda é um musgo, que é uma briófita. Aqui, à direita superior, a samambaia, que é uma pteridófita. Aqui do lado esquerdo inferior, um pinheiro, que é uma gimnosperma. E do lado direito, é uma angiosperma, que eu coloquei uma laranjeira aqui. Correto? Então, bora lá. Aqui, eu trouxe uma imagenzinha aqui de microscópio, só para vocês terem, só por curiosidade mesmo, de como que as plantas, como que as células das plantas ficam numa folha. Isso aqui é uma corte de uma folha, colocou no microscópio lá, e essas bolinhas são aqueles cloroplastos que eu falei para vocês, que são aqueles aglomerados de clorofila que eles vão ajudar a planta a fazer a fotossíntese, certo? E aqui embaixo tá um esqueminha de como que é uma planta, uma célula de uma planta. Então vamos lá, vamos colocar aqui umas diferençazinhas aqui entre as células das plantas e as nossas, né? A primeira e mais importante, presença de cloroplasto, que é o negocinho, que é esse aqui que eu falei para vocês, certo? A segunda, opa, parede celular. Os animais não têm parede celular. A gente só tem a membrana, certo? Mas não, as plantas têm a membrana e a parede. Isso é muito interessante para elas por causa de evitar perda de água, porque elas não têm a capacidade de movimentar para poder chegar no local que tem água, enfim, tudo mais. Isso é interessante para evitar a lise também. E a pressão, eu acho que tem uma coisa assim, a pressão aqui dentro é muito maior do que fora, e isso poderia fazer com que a célula explodisse, enfim. Mas não vem ao caso. E a parede celular delas, só a título de curiosidade também, é feita de celulose, que é um carboidrato, certo? De celulose. Então, essas são as duas principais diferenças entre a célula vegetal e a célula animal. Bora lá, para frente. Aí aqui, alguma dúvida até agora, galera? Tô indo muito rápido, quer que vá mais devagar? Quer que volte alguma coisa? Ok, vou confiar no João, então. Aí aqui eu trouxe aquele cladograma. Lembra que eu dei uma aulinha para vocês de cladística? Que é organizar os seres vivos como se fosse numa linha do tempo. Então vamos lá. Como vocês já devem imaginar, e às vezes até achavam até algum tempo atrás, as algas e as plantas, elas estão muito, muito relacionadas. Por quê? Ambos os grupos realizam fotossíntese, tem uma coloração verde por causa da clorofila, são estáticas, ou seja, elas não caminham, enfim. Que mais? Elas são fixas no chão, enfim, tem aparência parecida também, né? As algas costumam ter estruturas muito parecidas com folhas, mas não são folhas, e as plantas têm folhas, enfim, toda aquela coisa. O que une as algas e as plantas? Primeiro, a fotossíntese. Segundo, a presença de clorofila. Terceiro, a parede celular de celulose. Isso também une as duas. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar tudo no mesmo balaio.
porque alga não é planta e planta não é alga. Então, eu coloquei aqui, para a gente entender primeiro, quais são as principais diferenças entre as plantas e as algas. Primeiro, é a presença do embrião protegido por alguma estrutura feminina. Isso a gente ainda vai ver, mas já fica aí a título de curiosidade para vocês. O embrião de uma planta, por exemplo, tá aqui um embriãozinho de uma laranja. Ele está revestido por uma semente, que essa é uma estrutura feminina, certo? O que protege o embrião é uma estrutura feminina. E nisso, isso não aparece nas algas, certo? E isso aparece inclusive nas plantas mais, entre aspas, simples, que são as briófitas. Existe sim uma proteção ali do embrião por uma estrutura feminina que a gente vai ver na próxima aula, inclusive. A segunda, fecundação exclusivamente interna. Então, o encontro dos dois gametas, do gameta masculino com o gameta feminino, ele vai acontecer exclusivamente dentro do interior, dentro do organismo da planta. Vai ter nas plantas mais evoluídas, a gimnosperma e a angiosperma, vai ser formado um tubinho, que chama de tubo polínico, que ele vai entrar literalmente dentro da flor aqui, assim. E vai acontecer a fecundação ali e tudo mais, vai formar um embrião. Mas isso não vem ao caso por enquanto, é só para pontuar aqui para vocês. Terceiro, tecidos verdadeiros. Igual eu falei, a alga, ela não tem aquela dinâmica que eu expliquei agora há pouco para vocês, de, de certos tipos de células têm certos tipos de funções. É todo mundo fazendo a mesma coisa. O transporte é feito de célula a célula. Então, a água que ela, entre aspas, suga ali do solo, por exemplo, ele vai ser sugado ali por aquela estrutura que é responsável por isso, vai ser passado de célula a célula até o topo da alga. Nas plantas mais evoluídas, a gente não tem isso, a gente tem coisas diferentes. A gente tem tecidos que fazem exatamente isso, funcionam como vasos condutores, literalmente. As algas também podem ser unicelulares, igual eu falei, tem alga de microscópio. Se a gente pegar uma água da rua, assim, de que está correndo na rua, e colocar no microscópio, dá para ver as algazinhas assim, são umas estruturazinhas pequenininhas, assim, bem verdinhas, é bem legal de ver. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, eu recomendo. Então, vamos lá. Agora, sobre as diferenças entre as... Aqui, vamos lá. Por que foi vantajoso para as plantas e por que elas se dão melhor do que as algas quando a gente está falando de dispersão, né? Porque, não sei se vocês já perceberam, as algas, e até existe alga que vive fora da terra, mas eu particularmente nunca vi. Fora da terra, fora da água, quer dizer, que e até existe, mas eu particularmente nunca vi. Então, elas estão muito limitadas em habitat, vocês concordam comigo? Que elas sempre precisam estar em muito contato com a água. Um dos porquês disso tá na fecundação externa que elas praticam. Porque pensa bem, para você fazer uma fecundação externa, você precisa jogar muito mais gameta naquele meio que você tá, ou seja, na água, liberar aquele montão de gameta, e você vai ter uma menor chance de fecundação quando você compara com a fecundação interna das plantas. Concorda comigo? Porque, entre aspas, o gameta vai ter um caminho a seguir. Ele já tem uma coisa trilhada ali. Vai ter reações químicas ali dentro da planta que vão favorecer essa fecundação. Enquanto nas algas isso não existe. E é por isso que é um dos motivos que as plantas têm tanta vantagem sobre as algas, certo? A segunda vantagem são os vasos condutores. Mas aí eu já estou puxando muito mais de uma vantagem dentro do domínio das plantas, do reino das plantas. Então, entre as plantas, entre os tipos de plantas, a gente vai ter muitas diferenças. Então, por exemplo, as briófitas, os musgos,
Eles são muito pequenos, chegam a, sei lá, 2 centímetros no máximo, 3 centímetros no máximo. Eles vão então ter uma comunicação célula a célula muito parecida com a das algas. Eles vão pegar a água, por exemplo, e ela vai ir passando por osmose de célula a célula, como se fosse uma escadinha. Então, pensa, essa aqui é a célula que está lá embaixo é a que absorveu aquela água. Ela vai passando um pouquinho para outra, que passa um pouquinho para outro, para outro, para outro, para outro, como se fosse uma escadinha mesmo. Agora, a partir das pteridófitas, a partir das samambaias, a gente vai ter o que a gente chama de vasos condutores. Os vasos condutores de seiva, eles vão funcionar mais ou menos como funcionam nossas veias e as nossas artérias. Eles vão delimitar o caminho por onde a água, por onde aquelas soluções ali de sais minerais, ou então uma solução ali de açúcares, de glicose, de amido, elas vão passar e por onde elas vão, para onde elas precisam chegar. E isso vai ser muito mais vantajoso. É por isso, por exemplo, que os musgos não conseguem ser tão grandes. Porque se você, imagina só, você tem lá entre aspas, raiz deles. Foi lá e sugou um tantão de água ali do solo. Como é que eu vou fazer com que, eu imagino uma escada, se eu for fazer uma escadinha até daqui, sei lá, 2 metros de distância, imagina se fosse uma planta de 2 metros de altura. Daqui até 2 metros de distância, imagina o tamanho que essa escada teria que ser. E a mesma coisa acontece célula a célula. Ia ser muito difícil para que elas passassem esses nutrientes uma para outra, célula a célula, em uma quantidade tão grande. Por isso que os vasos condutores proporcionaram maior condições de habitat, ou seja, dispersão das espécies de plantas, e também facilidade no momento de você ter a sua nutrição mesmo. É por isso que as samambaias conseguem ser maiores. Por exemplo, a samambaia, aquelas de vaso, elas já têm um tamanho um pouco maior, tem lá uns 40 centímetros de folha e tudo mais, enquanto os musgos são bem pequenininhos. Enfim. Aqui a gente também tem o grão de pólen, que ele vai ser aquele lá da abelha mesmo, o grão de pólen, que ele na verdade é o esporo da planta. Lembra que eu falei do esporo aquela hora que eu estava falando de dar alternas gerações? Então, é uma estrutura reprodutiva também, e ele vai ser responsável então por fazer a dispersão aí das espécies. O grão de pólen, ele aparece só eu acho que é nas gimnospermas que ele aparece, certo? Mas a gente vai ver isso ainda para frente, só para pontuar mesmo, como eu estou falando. As sementes, elas são importantes elas ocorrem a partir das gimnospermas e elas garantem a dispersão, porque o embrião vai tá ali dentro de uma proteção e tudo mais. Elas também vão ter nutrição para o embrião, ou seja, elas têm nutrientes ali para o embrião sobreviver, enquanto ele nunca começa a crescer, certo? E as flores, que só ocorrem nas angiospermas, então nas laranjeiras, nas macieiras, a rosa, enfim, tudo isso é angiosperma. Elas aumentam a chance de dispersão, porque ela é muito bonita, então a abelha, o pernilongo, enfim, qualquer tipo de inseto que tem essa função aí no meio ambiente, eles vão dispersar os grãos de pólen justamente porque eles ficam admirados, entre aspas, né, pela beleza ali das flores que são muito chamativas. E os frutos, por último, também são importantes, porque eles vão proteger a semente, ou seja, uma proteção em cima de uma outra proteção, e aumenta a dispersão, porque ele é bonito e ele é saboroso normalmente. Ele tem muito reserva de açúcar. Então pensa numa maçã ou pensa sei lá, num pêssego. O animal ele vai lá e come aquele pêssego e, sei lá, vai levando aquele pêssego ali com ele enquanto come e vai soltar essa semente lá longe. Então, essa planta, esse pêssego, ele vai conseguir ter um maior sucesso ali na dispersão e vai alcançar novos ambientes, novos habitats. Alguma dúvida até agora, gente? A gente está só pontuando aqui nessa aula para poder fazer só uma introduçãozinha mesmo. Tem bastante coisinha mesmo, mas
E aí, é por isso que eu quis dar essa primeira aula aqui para vocês, porque aí vocês já vão ficando familiarizados, certo? Agora nós chegamos numa parte aqui que aqui vai, vixe, aqui vai endoidar tudo. Mas, ó, se eu tivesse que, ó, pro Enem, assim, se eu fosse estudar de véspera pro Enem, um mês antes do Enem, e eu fosse só dar uma olhada em como é que chama isso, meu? Nossa, botânica. Eu ia tirar um print desse slide aqui e ia guardar comigo para sempre. Porque o que o Enem mais gosta de fazer é colocar um desses aqui, ó. Cadê? Desses aqui e perguntando. Então, vocês precisam saber o que é vantagem em cada um, certo? Então, tira um print aqui dessa tela, guarda aí, que vai ser importante para vocês depois. Então, aqui, ó, nós vamos fazer um apanhado geral aqui do que a gente já falou. Primeira coisa que a gente trouxe como característica importante, que a gente traz aqui como característica importante, é a presença de órgãos verdadeiros. Os órgãos da planta são raiz, caule e folha, como vocês já sabem. As plantas que têm esses órgãos verdadeiros são chamadas de cormófitas, certo? O Enem nunca vai ficar falando muito de cormófita, não. Mas é importante vocês saberem quais plantas têm, quais não têm órgãos verdadeiros. Então, as briófitas, que são o primeiro grupo de plantas, eles não têm órgãos verdadeiros. Eles vão ter, entre aspas, como é que chama? Quando protótipos de órgãos verdadeiros, certo? E pteridófitas para frente tem raiz, e tem caule, e tem folha. Se elas são vasculares, ou seja, se elas têm vasos condutores de seiva. Isso acontece a partir das pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas. As briófitas, como eu falei, é tipo uma escadinha. Agora, sifonógamas, elas formam um tubo polínico. Tubo polínico a gente vai lá ver mais para frente, ele está associado ao encontro dos gametas, certo? Ele está associado ao grão de pólen. O grão de pólen, ele tem uma estrutura que ele vai fazer meio que um tubozinho assim, para poder fazer o encontro do gameta feminino com masculino. Isso acontece só nas gimnospermas e nas angiospermas. Esse aqui é o mais fácil de guardar por causa do nome assim. Espermatófitas. Esperma, na biologia, está associado à semente, igual ao espermatozoide, é como se fosse uma sementinha mesmo. Então, a gente vai gravar que espermatófitas são aquelas que apresentam sementes. E são só as gimnospermas e as angiospermas. Mas fica tranquilo que nós vamos voltar nisso aqui daqui a um tempo. Depois a gente tem as que têm o órgão reprodutor oculto, que são as briófitas e as pteridófitas. E as que têm o órgão reprodutor visível, que são as gimnospermas e as angiospermas. Aí você pergunta, mas órgão reprodutor visível de pinheiro, como assim? O que você está falando? Então, você já viram pinha? A pinha é o órgão reprodutor dos pinheiros. E a flor é o órgão reprodutor das angiospermas, certo? Então, a gente pode ver isso ao olho nu, correto? Ao contrário do que acontece nas criptógamas, que são as briófitas e as pteridófitas. Mas vocês não precisam guardar, assim, eu acredito, pelo menos, vocês não precisam guardar nenhum desses nomes que estão aqui à esquerda. Só vasculares mesmo. Mas vasocondutor, vascular é mais de boa de guardar. Mas eu quis trazer também porque vai que aparece, né? Vocês pelo menos têm uma noçãozinha. E aqui eu trouxe só uma figurazinha do tubo polínico, como é que é? O grão de pólen, então, ele se deposita aqui na parte central da flor, onde tem o órgão reprodutor feminino, e aí ele vai formar um tubinho para poder fazer o encontro dos gametas, masculino e feminino. Certo? Vamos fazer... Deixa eu ver se dá tempo. A gente tem 3 minutos. Eu não vou fazer, não. Eu ia fazer mais um exercíciozinho, mas eu acho melhor não, porque vai ficar muito corrido. Então, gente, ó, recapitulando, rapidão. Quais são os mais importantes aqui de vocês saberem? Esse slide aqui de características gerais é importante vocês saberem dessa aula. Isso aqui
é bom ter a noção só que tem 2 gerações, certo? As plantas têm 2 gerações, sempre. Saber mais ou menos uma briófita, o que é uma pteridófita, gimnosperma, angiosperma, mas isso aí vocês vão pegando com o tempo. Saber um pouquinho da diferença aqui das 2 tipos de célula. Então, a parede celular e cloroplasto, que vai diferenciar basicamente. E os vacúolos também, vai diferenciar da célula animal, que é aquele negócio que armazena água, então armazena amido, enfim. E, deixa eu ver. Esse aqui também é muito importante. Agora, para frente, até que é de mais, entre aspas, descartável. Vocês precisam saber, mas não cai tanto. Certo? Eu sei que é... Então, finalizar aqui a gravação.